Pai do Senhor, amados, daqui é o vosso irmão amado Guerra dos Anjos. Para tu que não sabes, esse é o vosso canal Metanoia, ou melhor, TV Metanoia. E nós estamos aqui para uma reportagem com o nosso pastor amado. Pai Senhor Santos de Deus. Ele que é o líder da igreja Poder da Graça. E foi convidado aqui para falar-nos acerca de um tema bastante relevante para nós que estamos a começar a caminhada com Cristo. E eu vou dar-lhe uma oportunidade, não passa, de se apresentar. Acho que ele é melhor do que eu para fazer isso, amém? Glória a Deus, Pai Senhor, povo de Deus. Amém. Eu sou o pastor Osvaldo, mentor e visionário da Igreja do Poder da Graça, selecionado por Cristo na obra de formar ministros nas nações. Estamos aqui nesse programa abençoado Metanoia para falarmos então concernente à caminhada com Deus, ou seja, a posição da caminhada com Deus. Há um ponto sério nisso, irmão Guerra. Amém. Porque há muitas pessoas que vêm para a fé, há muitas pessoas que aceitam Cristo como Senhor e Salvador e começam a caminhar, a caminhada na fé. Mas há um ponto sério nisso que eu quero que você que está assistindo esse vídeo acompanhe com maior clareza. É que o problema não é nós caminhar, mas o problema é a posição a qual nós caminhamos com Deus. A Bíblia vai nos mostrar claramente em Marcos 16, no versículo 20, que os irmãos, após Jesus ter subido, a Bíblia diz que eles foram pregando, foram anunciando a palavra do Evangelho, cooperando com eles o Senhor Jesus. Existem dois pontos ao nós caminharmos com Deus. Ao caminharmos com Deus, duas podem ser as nossas posições. Podemos estar a caminhar dentro da vontade de Deus ou podemos estar a caminhar fora da vontade de Deus. Amém. Isso é bastante interessante, Pai. Amém. E como é que a gente dá conta que a gente está a andar dentro da vontade de Deus e fora da vontade de Deus? Porque muitas das vezes nós até estamos diante da presença de Deus e muitas das vezes nós pensamos que estamos andando de acordo com a vontade de Deus, enquanto que não. E como é que o pastor tem a dizer acerca disso? Glória a Deus. Tem vários pontos a nível bíblico que nós podemos notar quando estamos andando dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus. No texto a qual nós abrimos em Marcos 16, no seu versículo 20, a Bíblia está dizendo que o Senhor ia cooperando com os discípulos, ou seja, os discípulos iam pregando, cooperando com eles o Senhor. Um dos grandes pontos para você notar que você está caminhando dentro da vontade de Deus, você tem a cooperação de Deus por completa, ou seja, você goza do atributo da cooperação de Deus. A Bíblia vem a dizer que em todas as coisas a qual os povos faziam, os profetas faziam, e quando Deus era com eles, nenhuma caía por terra. Quer dizer, Deus confirmava toda aquela palavra. Deus era o principal cooperador. Um dos grandes exemplos, antes de falar muito sobre o cooperar com Deus, acho que o melhor é falar ainda do quando é que nós podemos dar conta que não estamos andando dentro da vontade de Deus. A Bíblia vem propriamente a nos relatar vários pontos, mas desde crianças eu quero te destacar Balaão. Creio que você conhece Balaão, não há muito segredo. Balaão, o homem a qual ele estava indo de jumenta e a jumenta começou a esquivar o caminho porque viu um anjo, tanto até que Balaão bateu a jumenta e a jumenta falou. Mas se nós olhar para a história de Balaão, a Bíblia diz algo, que Balaão quando se levantou para ir amaldiçoar o povo, a qual Balaque tinha lhe chamado, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo como adversário para matar Balaão. Compreenda bem isso. Deus enviou um anjo como adversário para matar Balaão. Por quê? Porque a Bíblia vem dizer depois mesmo, nesse versículo, nesse capítulo ainda lá no livro de Números, a Bíblia vem dizer assim, foque bem nisso, a Bíblia vem dizer que Balaão de Mar se levantou e a ira de Deus se acendeu sobre Balaão. Quer dizer, o problema era que Balaão foi sem a vontade de Deus. Tanto até que o anjo diz que se a jumenta não virasse, ele estaria morto. Quer dizer, quando nós estamos andando fora da vontade de Deus, nós posicionamos Deus como adversário. Vamos entender o conceito da criação. Lá em Gênesis, no seu capítulo 3 e no capítulo 4, quando nós vemos a corrupção e a queda de Eva e de Adão, você vê que existia alguém que contrariava aquilo que era a vontade de Deus. E esse alguém que contrariava a vontade de Deus era tão somente um, que era o diabo.
Quer dizer, quando nós nos colocamos contra a vontade de Deus, é o mesmo que nós estamos a nos colocar na posição do diabo, porque desde o princípio o diabo está posicionado nessa vertente, contra a vontade de Deus. E o diabo, propriamente, nós todos sabemos, você expulsa demônio em nome de Jesus, você se evoca a Deus, o diabo foge. Por quê? Porque a presença de Deus é adversário daquilo que é trevas. Então, quando nós também nos posicionamos fora da vontade de Deus, nós nos posicionamos automaticamente Deus como nosso adversário. E nós vimos isso tanto em Balaão, vimos isso em Jeroboão. Jeroboão se colocou contra a vontade de Deus porque Deus tinha levantado Roboão. Roboão era o homem a qual Deus levantou para liderar o povo de Israel. Mas Jeroboão não aceitou isso. Isso vimos lá em Reis. Jeroboão não aceitou isso, contradizeu isso e pegou, levou o povo para adorar falsos deuses. E a Bíblia diz que Deus levantou um profeta novo para o contrariar. Entenda isso. Jeroboão foi levar o povo a adorar ídolos. E automaticamente o profeta novo, quando veio falar que eles propriamente haveriam de ser completamente destruídos e que Deus ia derramar sua ira sobre eles. Por quê? Porque Jeroboão, apesar de ser do povo, que era conhecido povo de Deus, a sua posição era contra a vontade de Deus. Entenda isso, você até pode estar dentro da igreja, dentro do povo, que são chamados povo do Senhor, e está posicionado numa posição em que Deus é teu adversário. Por isso é que você vê as promessas do reino. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas você vê que as coisas só cooperam para o teu mal. Mas entenda bem isso, e você muitas das vezes vai ler a Bíblia, ver promessas e promessas que nunca acontecem na tua vida. O primeiro ponto: quando estás a caminhar com Deus, estás a ver que as coisas que a Bíblia promete, que o Senhor prometeu, não estão a enquadrar na tua vida. Procura analisar qual é a tua posição. Qual é a tua posição? Se veres que as coisas de Deus estão muito fora de ti, estão muito contraditórias a ti, é porque Deus está posicionado contra a vontade de Deus. E quando você está posicionado contra a vontade de Deus, Deus é teu adversário. E vimos isso também no profeta Ageu. O profeta Ageu, no seu capítulo 1, a Bíblia vem a dizer que Ageu começa a reclamar aos povos. Ageu reclama aos povos por causa de quê? Por causa do povo estava em suas casas e não estava a edificar o templo de Deus. Entenda, naquele tempo, em Ageu 1, a vontade de Deus era que o templo fosse edificado. E o povo estava a fazer o quê? O povo estava a ficar na sua casa, não estava a edificar o templo. A vontade de Deus era o povo edificar o templo, mas o povo não estava a edificar o templo. E a Bíblia vem a dizer que Deus se levantou e falou que tudo no povo ia dar de mal a pior. Deus falou que até o pouco que o povo ia conseguir, Deus ia lhes furar o saco para não terem nada. A Bíblia vem a dizer que Deus ainda lhe disse: vocês não dão conta que vocês semeiam muito, mas colhem pouco. É por causa disso que Deus fala que eu queria que vocês edificassem o meu templo, mas vocês estão sentados em vossas casas. Então nisso nós vimos quando nós estamos fora da vontade de Deus. Compreenda isso, enquanto é uma curta entrevista, mas guarda essa base. Quando nós estamos posicionados dentro da vontade de Deus, nós temos a cooperação de Deus direta. Quando nós estamos posicionados fora da vontade de Deus, nós colocamos automaticamente Deus como nosso adversário. Amém, amém, amém. Aleluia. Louvado seja Deus pela reportagem aqui com o pastor Osvaldo. Amém. Que Deus abençoe. E que conselho o pastor tem a dar aos nossos irmãos que estão aí do outro lado? Se bem que o pastor já deu o resumo daquilo que é a palavra em que o pastor preparou para esta tarde, que conselho o pastor tem a dar aos irmãos que estão começando a caminhada com Cristo? Glória a Deus. O conselho que eu tenho a dar para os irmãos que se calhar que estão a começar a caminhada agora, ou também aqueles que notaram que um desses aspectos a qual foi tratado aqui está se passando nas suas vidas, concernente a estar posicionado fora da vontade de Deus, nós precisamos entender um ponto. Nós não nos convertemos para fazer as nossas vontades, nós nos convertemos para fazer a vontade de Deus. E o que você deve sempre procurar na tua vida é saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, qual é a vontade de Deus que Deus quer que você efetue nesse momento. Muitas das vezes nós fizemos coisas que até é do Senhor, que até mesmo é coisas que Deus pede nas Escrituras, mas o grande problema é que nós fizemos fora da vontade, fora do tempo de Deus. Então o conselho que eu te dou, você que assiste este canal agora, é antes de efetuar qualquer ação, procura saber qual é a vontade de Deus. Se aquela ação é a vontade de Deus naquele momento. Lembrando-se disso, nós não nos convertemos para nós mesmos, mas nos convertemos a Deus. Então somente a vontade dele predomina sobre as nossas vidas.
Amém, amém. Que Deus seja louvado, pastor. Amém. Muito obrigado pela tua presença aqui. Amém, amém. E creio que ele estará mais vezes aqui conosco, partilhando a palavra de Deus. Pelo que tu viste esta tarde, ele é um homem de Deus, realmente é um verdadeiro homem de Deus. Que Deus seja louvado pela tua vida, pastor. Que Ele continue abençoando a tua vida, o teu ministério. E creio que grandes coisas o Senhor tem para ti. Amém? E para você que ainda não faz parte do nosso programa, esse é o nosso programa TV Metanoia. Faça a tua subscrição aí, põe o teu like, partilha, amém? Que Deus abençoe a tua vida e continuação de uma boa tarde, amém?